E lá vamos nós. Então, seja muito bem-vindo, Edgar, para o nosso tema, o esforço para ser feliz. E a palavra é toda sua. Muito obrigado. Bem, antes eu gostaria de agradecer muito, viu, o convite de vocês. É uma oportunidade para mim para a reflexão do tema, né? E isso é muito importante, porque eu acho muito mais interessante que a gente pense em voz alta, em grupo, porque a gente acaba aproveitando, né, as visões, né, os ângulos diferentes de todos. E assim, em um bate-papo como esse que vocês fazem, dessa forma, me agrada muito. Eu não gosto de fazer palestra sozinho, assim, de falar durante 60 minutos. É bom também, mas eu acho muito mais agradável dessa forma. E eu agradeço demais a confiança de vocês em me dar essa oportunidade. Bem, o esforço para ser feliz. Eu começo a pensar, já há alguns anos eu digo que a vida é uma subida. E que a gente precisa ter isso com muita clareza. A vida é uma subida. E para subir, você precisa de esforço, não é? Então, o esforço, ele precisa ser ressignificado para nós, porque, assim, como eu estou aqui em casa, eu posso ser um pouco mais rude. Nós somos todos muito preguiçosos, né, de forma geral, né? Claro que, graças a, a Deus, há exceções gloriosas, né? Nós tendemos à imobilidade, né? Estamos aprendendo sobre o esforço. E é por isso, possivelmente, que nós somos obrigados a trabalhar, senão a gente morre de fome, morre de frio, morre de sede, né? Então, não é à toa que nós estamos numa circunstância reencarnatória nesse planeta, aonde a subsistência é uma questão obrigatória, né? Nós sabemos que há planetas onde essa questão já foi superada, né? Onde a alimentação ela é exclusivamente através da respiração. Ela já é bastante pela respiração, porque a gente sabe que a gente pode ficar 3 ou 4 minutos só sem respirar, né? Já indicando o tamanho da importância do alimento para o físico, senão ele morre, né? Que nos vem através da respiração. No futuro, em algum futuro, nós respiraremos toda a nossa alimentação de uma forma que não seja necessário esforço. Por hora, precisamos do aguilhão, né? Precisamos do impulso, precisamos da necessidade, né? Do estômago, do conforto, do abrigo, da segurança. Então, a gente precisa já começar a ter claro que o esforço faz parte da existência. E olha, arrisco dizer, com certa tranquilidade, que sobre esse aspecto a gente não deve pensar só na questão da fase encarnada. Eu penso que isso é a nossa condição evolutiva. Certamente, ao desencarnarmos, posso falar por mim, precisaria continuar em muitos tipos de esforços, né? Por isso que tem inclusive uma prece de Emmanuel que me tocou, eu ouvia muitos anos atrás, e me tocou e eu estava me lembrando quando eu estava me concentrando para estar com vocês hoje. E ela é muito significativa e ela diz assim, que o prazer do conforto não me vença, livra-me de cair no pó da indiferença. Que o prazer do conforto não nos vença. Só o fato de haver uma prece que peça ao Pai que nos ajude nessa questão já está indicando do perigo que é o conforto. Né? Certamente não é um perigo para alguém como o Emmanuel, como o Chico, né, que já superaram essas questões e têm um dinamismo profundo. A gente nem precisa ir longe, a gente pode ver Paulo, em Paulo Estevão, né,
Ele não se importava em caminhar quilômetros e quilômetros a pé, né, para levar a palavra de Jesus, né, para 5 pessoas, muitas vezes. E fez isso a vida inteira. Então, ele não precisava do aguilhão, né? Mas sinto, evidentemente, em mim que preciso e peço que tenha algum aguilhão, pelo menos pequenininho, para ver se eu já me mobilizo com os pequenos, porque o esforço é fundamental. E quem inaugurou de forma muito clara a questão do esforço, no meu entendimento, foi Jesus. Ele coloca a lei do esforço daquela forma poética, que tantas vezes ele utiliza, quando ele declarou que cada um terá segundo as suas obras. Ele está inaugurando com essa colocação a questão do esforço. Cada um somente, acrescento eu, terá segundo as suas obras. E para que eu tenha obras, eu preciso do esforço mental, do esforço físico e também do esforço emocional, do esforço do sentimento. Porque o sentimento, a gente tem, às vezes a gente é um pouco romântico em relação ao sentimento, e a gente gostaria que alguns sentimentos brotassem espontaneamente de dentro de nós, né? Isso é fruto, certamente, das histórias infantis, que são às vezes de terror, né? Como a Cinderela e o Príncipe Encantado e a Branca de Neve. Que a gente acha que numa manhã de domingo de primavera a gente vai aparecer alguém e a gente vai amar loucamente, ou perdidamente, ou docemente alguém. E eu digo, não vai acontecer isso. Isso é historinha de criança. O amor há de ser construído. Ou a gente acha que a gente vai no domingo de manhã amar os nossos inimigos. Não vai. Se a gente espera isso, deite-se. Porque não vai acontecer, no meu entendimento. E, evidentemente, tudo que eu estou falando é para discussão, né? Então, tanto é, e aí resgato Emmanuel novamente, numa outra mensagem, e eu nunca vou saber a fonte, porque eu sempre esqueço, ele diz assim que a simpatia termina, como que é? O ódio começa quando termina a simpatia. Sim, você citou isso numa das palestras lá, que eu ouvi. Não, isso é uma coisa muito forte para mim, porque se o ódio começa a hora que eu corto a simpatia, porque assim, de amor eu não entendo. O amor para mim é uma incógnita, é um desconhecido supremo. Não sei o que é isso. Posso ter alguma ideia vaga. Não digo que não amo, mas não amo do jeito que Jesus ama, evidentemente. Então, eu estou falando do amor dele, do amor, sinônimo até do próprio Criador. Esse amor eu não entendo. Mas da simpatia eu entendo. A simpatia é um sentimento, é um movimento que eu já, no meu nível, consigo entender. Então, quando ele falou isso, que o amor, que o ódio termina, o ódio começa onde termina a simpatia, isso me deu uma luz, porque também significa que o amor começa onde começa a simpatia. Isso é muito importante. E me interessa mais saber do amor do que do ódio, porque do ódio eu entendo bem, né? Nós entendemos bem do inferno, né? A gente não entende de paraíso, não é? Então, para mim, então, a simpatia é o fio da meada do amor. É o comecinho do novelo de lã, né? Que eu tenho que, com esforço, tecer nos meus relacionamentos, ou fundamentalmente dentro de mim, com esforço, tecer o amor. Começando pela simpatia, talvez indo para a compaixão, para a construção de uma afinidade, e um dia, vai saber quando, não importa, chegarei no amor. Então, isso me faz lembrar uma amiga que eu tenho, muito querida, e ela dizia que ela se sentia muito atraída por pessoas que não gostavam dela.
por pessoas antipáticas. Porque ela investia o tempo dela e o sentimento dela em mudar essa situação. Então, e mesmo quando ela tinha, principalmente quando ela tinha uma antipatia por alguém, mas essa pessoa se tornava meta para ela. Não, essa pessoa vai ser minha amiga. Eu vou enxergar o que ela tem de bom, que a minha antipatia não está vendo, mas eu vou enxergar. Até porque ela é filha de Deus. Aonde está a parte de Deus dentro dela que eu não vejo? E ela fazia o quê? Se esforçava. Criava condições de contato, né? Tinha que fazer um grupo de estudo, ela chamava a pessoa para fazer parte do grupo de estudo no centro. Vamos fazer roupinha para gestante? Chama a pessoa, convida. Olha só, hein? Ela tinha antipatia pela pessoa. Então, isso é muito significativo. E tudo isso com muito esforço. Não era natural. Era natural dela a iniciativa, mas não era natural a simpatia. Pelo contrário, ela tinha antipatia. Então, gente, em relação a sentimento, que é uma área mais nebulosa da nossa vida, infelizmente, em relação à disciplina que o pensamento nos exige para que ele seja cada vez mais educado, em relação aos nossos atos, o esforço é definitivamente uma necessidade essencial para que a gente seja feliz. E sobre isso, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu considero que contém a mais terrível das respostas. Se alguém me perguntar qual a resposta mais terrível do Livro dos Espíritos, eu vou citar a questão 909. Ela é terrível. A gente podia dormir sem ela. Mas tem outras terríveis também, hein? Olha, essa é a que mais mexe comigo. Nossa. Essa me derruba e me deixa no chão. Você está esquecendo de uma que depois eu vou lembrar. Tem uma outra que derruba a gente também. Não, muitas derrubam, mas essa é fogo. Eu vou ler para vocês, porque eu gostaria que a gente a contextualizasse. Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A pergunta, Kardec é uma preciosidade, né? É um perguntador por excelência. Meu Deus. A pergunta já fala tanto. Eu poderia sempre, através dos esforços, ou seja, já está sabendo da importância dos esforços, vencer as suas más inclinações. Então eu tenho más inclinações, más tendências. Sim, nós temos. Isso já está claro na pergunta. Resposta: sim. Só a resposta sim, se ela parasse aí, ela já seria contundente. Por quê? Ele está dizendo que sim, o homem sempre pode vencer as suas próprias más inclinações com os seus esforços. Não é com a ajuda de Deus, não é com a ajuda da esposa, do marido, do professor, do atendimento fraterno, de ninguém. Só com esforço. Sim, ele responde, vírgula, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Meu Deus. A primeira vez que eu li, eu falei assim, quem respondeu não encarnou nunca. Nunca encarnou aqui na Terra. Para falar tal absurdo. Mas foi só o impulso inicial. Uma tentativa de me defender. Frequentemente nós iremos ou podemos vencer as nossas más inclinações com esforços não são pequenos apenas. São insignificantes, gente.
Muito insignificantes na minha tradução. Quanto? Na tradução que eu tenho aqui, muito insignificantes, que é A pior minha ainda. também. A minha também tem muito insignificante, mas nem sendo muito, o insignificante já é tão pouco. Então, assim, aí eu olho para dentro de mim, eu parei aí, né, porque eu vou lendo devagar, eu falo assim, não é possível, é tão difícil eu me autodisciplinar, sem a dor me ajudando, sem o aguilhão me cutucando, sem eu ter um prêmio imediato, um benefício imediato. É tão difícil. Como assim? Quem é essa pessoa que consegue com esforços muito insignificantes? Fiquei muito impactado. Mas aí ele traz, na sequência da resposta, a chave. E elimina a minha dúvida. E ele prossegue assim. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços? Essa pergunta vale um livro. Essa resposta. Né? Porque, gente, ele está nos dizendo que a gente não se esforça. E aí eu me perguntei, esse monte de energia que eu uso para tentar me disciplinar é o que então? Porque, veja, a gente precisa entender o que acontece dentro de nós. Todo o objetivo é a gente se autoconhecer, para que a gente se auto-administre, autodiscipline, autocontrole e seja feliz. O esforço para ser feliz no final das contas é o esforço de se educar. Porque até os bandidos se esforçam, os criminosos se esforçam, né? Quem faz o mal também se esforça. Mas né, não é qualquer esforço que é válido, evidentemente, que vai nos causar felicidade. É preciso o esforço na direção das leis harmônicas e divinas, na direção da autoeducação, né? Mas o que eu tenho que educar? Tudo. O meu sentimento, todas as minhas energias, todos os meus recursos, aí, o meu sentimento, fundamentalmente, que é talvez o mais complexo, a inteligência, o pensamento. E isso basta, porque se eu educar isso, eu eduquei tudo. Né? Aí os meus atos estão educados, a minha fala está educada e fica tudo bem. Se eu faço, então, poucos esforços, para onde eu estou gastando essa energia? E a resposta, que aí não está nessa 909, que eu cheguei, é terrível também. Terrível também. Terrível, mas importantíssima de se ter, porque nós precisamos encarar a verdade. Não podemos ter medo da verdade, até porque ela nos libertará do quê? Da ignorância. Então, aonde eu gasto a minha energia? Se não é fazendo esforços? A minha resposta é resistindo. É brigando com o que eu tenho que fazer. É negando. É não querendo fazer. É tentando encontrar meios de burlar as leis. A gente é tentando dar um jeitinho. Sabe aquela caridade que você faz? Ah, eu já fiz caridade hoje, será que tá bom? Será que tá bom para eu ficar kits? Hã? Eu já fiz, acho que tá bom. Acho que Deus já vai me dar o que eu quero. Hã? Isso é negociar. Isso é não entender. Que não há essa negociação. Né? Então, nós precisamos nos voltar para a vontade, porque a vontade, na verdade, a vontade é a nossa decisão. Sabe? E aí a gente precisa diferenciar vontade e desejo, né? Porque
Hoje, de forma geral e generalizando, nós somos escravos do nosso desejo. E a nossa vontade jaz enfraquecida ou inutilizada, não utilizada, porque, ao invés de agirmos, reagimos automaticamente. Sabemos que estamos muito próximos da fase animal, né? Da fase completamente inconsciente da nossa trajetória. Né? E que, a partir do momento que nós entramos no mundo hominal, né? Do mundo do homem, fez-se a luz na nossa consciência. A nossa consciência começou a existir. E nós conseguimos identificar que existíamos. Né? Os animais não sabem que existem. Eles não têm essa consciência. Ou eles têm uma consciência embrionária. Nós temos consciência que existimos. Mas a nossa consciência passa a maior parte do tempo adormecida. Tanto é que fazemos coisas automaticamente, reagimos, falamos, nossa, quando eu vi já falei, quando eu vi já fiz, significando que estávamos adormecidos. A nossa consciência não estava no controle, não estava refletindo e tomando decisões. O aumento da nossa consciência nos trará o domínio necessariamente da vontade. E aí, diferenciando desejo e vontade, o desejo muitas vezes nasce do nosso instinto, muitas vezes nasce dos nossos vícios, de toda espécie, vícios principalmente os sentimentais, né? E eles precisam ser educados. Então, a gente com isso vê em muitas situações que a gente não tem o desejo de fazer alguma coisa. Mas, em algumas situações, a nossa vontade se torna soberana e nós fazemos. Isso está muito ligado ao dever. Né? Exemplo. Está chovendo muito, muito. E tem alguém que está precisando de um saco de arroz. Ou tem uma reunião mediúnica. Ou qualquer coisa. Está chovendo muito, eu estou aqui no calor, no friozinho, no quentinho da minha casa, aquecido. Eu quero ir até lá? Eu tenho desejo de ir? Não. Eu vou? Depende da sua vontade. Então, existe dentro de nós essas duas forças. E digo mais, essas duas forças entram em conflito. Muitas vezes eu não quis ir na reunião mediúnica, mas fui. E depois agradeci por ter ido. O que eu estava fazendo? Educando o meu desejo, fortalecendo a minha vontade. Ah, mas não foi espontâneo. Não, não foi. Espontâneo é Jesus, espontâneo são outros. Para algumas coisas, eu tenho que me pegar pelo colarinho e me levar. Sou eu que me pego pelo colarinho e me levo até lá. Por quê? Porque quero? Não, não quero. Mas vou? Vou. E de tanto ir, um dia irei querer. Por quê? Porque, de novo, Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, a disciplina vem antes do espontâneo, não é o contrário. E se a gente não precisa ir muito longe para saber disso. Aprender a escrever. Alguém aprende a escrever espontaneamente? Não. Precisa de disciplina. Passamos anos escrevendo lá no caderno, 1000 vezes, copiando ditado, copiando a lousa, não sei o quê. Hoje, espontaneamente, escrevemos, preocupado apenas com o conteúdo. Então, vejam, por trás de todo o processo educativo, e o processo educativo está na base da nossa vida, evoluir é educar-se perante as leis divinas, perante a lei do amor. O esforço é peça fundamental. Mas o uso da vontade também. Porque o esforço, ele é uma força. E a vontade é que é consciente. A decisão está
em como você vai usar as forças e os recursos que a vida nos dá. E quem decide é você, ser imortal. E quando você não decide, você decide não decidir. Quando somos omissos, quando decidimos continuar inconscientes, adormecidos, ignorantes, nós estamos decidindo não usar a vontade. E temos, da mesma forma, a consequência de não termos decidido. Então, gente, eu já vou parar de falar, porque eu já estou falando demais, né? Para a gente conversar. Essa é a base do raciocínio. Sem esforço, nada se fará de bom na nossa vida. Nada. E o esforço é uma decisão. E a vontade é a força suprema do espírito. A vontade é tão poderosa que às vezes eu fico pensando na origem dela e chego a pensar que, no seguinte, só para eu finalizar, é a vontade do Pai que mantém o universo funcionando. Ela é a vontade eterna e suprema. Só que nós somos filhos dele. E ele nos deu também a vontade. É uma força também gigantesca, suspeito. E amanhã, quando formos espíritos puros, essa vontade, a nossa, que será uníssona, igual à do Pai, em harmonia com o Pai, com a do Pai, a nossa vontade movimentará muita energia, mundos, constelações, muitos corações. Porque a nossa vontade é filha também da vontade do Pai. Talvez eu possa dizer que evoluir seja saber usar a própria vontade, a própria grandiosidade que existe dentro de cada um dos filhos de Deus. Hoje, usamos a nossa vontade, vou usar uma palavra feia, para o mal. Hoje, usamos a nossa vontade para causar desarmonia, para afrontar a lei, para ir na vã ilusão de que a nossa vontade pode se sobrepor à vontade do Pai. Lá no Pai Nosso, quando a gente diz faça a tua vontade, não a minha, a gente mente. A gente não quer que seja feita a vontade dele. Sejamos honestos, né? Não queremos. Aliás, se a gente pudesse, a gente pulava essa parte do Pai Nosso, né? Temos medo da vontade do Pai, apesar de ela ser a bondade suprema. Mas é isso. E aí, o que vocês acham? Foi muito duro? É isso mesmo? É isso mesmo, Edgar. A gente costuma dizer assim, ó, seja feita a vossa vontade, desde que seja igual à minha. Sim. Senão, não quero. Não quero. Antes que o pessoal comece a falar, eu quero contar uma coisa. Quando você falou do esforço para dar um jeitinho, para burlar, nossa, me veio assim uma recordação de quando eu estava na quinta, acho que não, oitava série, que no meu tempo tinha, olha só, e era justo na aula de educação moral e cívica. E o que é pior, estamos gravando, hein, Edgar? Vai ficar gravado, né? Olha só. O que aconteceu? Tinha uma prova, e era aquelas coisas que a gente chamava assim de decoreba, né? Que tinha que decorar um monte de coisa. E eu, que não colava em prova, estava assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Aí a voz né? Alguém falou, não, vamos fazer uma colinha. Aí nós pegamos o papelzinho, não sei de que jeito lá, para escrever pequenininho, né? Para conseguir burlar. Pegar aquele... Exatamente, burlar, né? E naturalmente só dá para fazer isso nessa juventude, porque hoje eu já nem enxergava o tamanho daquela letrinha que eu tinha escrito lá, né? Então, verdade. Mas aí o que aconteceu?
Eu que sempre sentava lá na frente, porque eu geralmente era menor do que os outros, então era mais fácil ficar na frente, usava óculos desde cedo, era mais fácil para enxergar. Naquele dia, logicamente, eu não fiquei nas barbas do professor, porque eu estava mal intencionada, eu já fui, né? E aí é lógico que tem umas coisas que eu penso assim, que se você não está acostumado a fazer sempre, você não tem aquela cara de pau, assim. Então, devia estar muito assim na cara. Quando eu peguei a prova e eu tentei puxar a colinha debaixo da carteira, daquelas carteiras que tinham uma parte embaixo, assim, né? Lá as tantas, a professora olhou e falou assim: se você continuar olhando aí, eu vou tirar a sua prova, eu vou te dar 0. Gelou. Aí acabou, né? Não tive mais coragem de olhar, né? Morri de vergonha. Aquele calor assim que subiu, né? E fiz a prova. E o que aconteceu no final das contas? O tempo que eu gastei fazendo a colinha, organizando tudo, na verdade eu fui estudando. Acabou que eu lembrei das coisas sem ter olhado lá, mas ficou assim uma lição para mim que eu nunca mais fiz isso. E quando você falou agora, nossa, veio assim, eu voltei, assim, veio aquela cena, sabe? Então, realmente, a gente parece que não pensa e usa força, energia para burlar, porque eu podia ter sentado e ter estudado o tempo que eu fiz aquilo, mas eu não fiz. Né? Então, olha só como a gente é imperfeito ainda, e como isso que você falou realmente faz sentido, pelo menos para mim fez todo sentido. Quem quer compartilhar alguma lembrança aí? Você ressaltou a questão de como a gente gasta energia resistindo. Porque fazer a prova, fazer a cola é resistir ao processo, ao caminho mais fácil, apesar de um caminho que exige esforço. Sim, é a mais pura verdade. Mas naquela ocasião, eu não tinha, né, esse entendimento, imagina. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Hoje, voltando assim a essa cena, assim, está totalmente clara, né? Não tem nenhuma dúvida. Inclusive, ela ajuda até a ilustrar, para quem não viveu essa situação, ela ilustra muito bem, né? Sem dúvida. Alguém lembrou de alguma coisa com o que o Edgar estava falando, não? Ou só eu? Ou alguém quer colocar alguma questão? Porque é muito interessante, gente, que a gente venha para o nosso dia a dia e encontre quais são as nossas dificuldades em relação a isso. Porque, assim, a nossa conversa de hoje está nos perguntando por que eu não tenho vontade? Por que eu não estou decidindo por o caminho A ou B? Qual é o meu bloqueio? Qual que é a minha resistência? Isso que é o importante. Porque capacidade e esforço não nos faltam. E nem precisamos de muito esforço, são quase todos insignificantes, lembra? Eu acho que o ponto principal é que a gente não se faz essa pergunta, talvez por ter medo da resposta. Porque a resposta pode ser assim: eu sou preguiçoso, como você começou falando, eu não quero mudar, eu não quero sair da zona de conforto, né? Então, a gente, assim, normalmente, né, falando de uma maneira geral, talvez tenha exceções aqui, mas de uma maneira geral, nós não utilizamos o nosso tempo fazendo esse tipo de análise, né? Você toma a sua decisão, seja ela usando a vontade para decidir ou decidindo não decidir, como você comentou, que também é uma decisão, né? E pronto, e a hora que a gente decidiu, a gente frequentemente tira aquilo da lista, nossa, e não pensa mais no assunto, né? E até alguém, esses dias alguém falou, não lembro quem falou, que não gostava de respostas, gostava de perguntas, porque a resposta, quando você dá a resposta, você entende que está resolvido e tira aquilo da frente, e não pensa mais naquilo. Não lembro quem me falou isso, onde que eu ouvi isso,
pessoa fala, é bom ficar com as perguntas, porque assim você tem que responder as perguntas. Porque quando você, na sua cabeça, acha uma resposta, ainda que ela não seja certa, você pega e a tendência é você não pensar mais naquilo. E às vezes não é a resposta adequada, né? Sim. Num questionamento. Sim. Né? Então, não sei. Fala, Adriana. É que quando Edgar falou de esforço, me veio também uma lembrança, né? Que eu costumo, em todas as aulas que eu assisto, os cursos que eu faço, eu sempre sento na primeira carteira. E aí o pessoal, nossa, como ela é Caxias, né? E eu não sou nem um pouco Caxias, mas eu disperso muito facilmente. Então, eu arrumei esse método que se eu estou sentada de frente para a pessoa, como é que eu vou ficar dispersando ali, né? Então, eu sou obrigada a ficar ali, prestando atenção e tudo mais. Mas é uma falha que eu vejo, e essa foi a forma que eu arrumei para que eu consiga ficar ali prestando atenção, para não dispersar e tudo mais. E é um esforço bem complicado. Adriana, é muito interessante o seu exemplo pelo seguinte: a sua vontade, não, o seu desejo é dispersar. Esse é o seu normal, né? É causar interrupções, é ver o que está acontecendo em volta e não ter foco. Esse talvez seja o espontâneo seu. Mas você decidiu que você precisa fazer algo sobre isso, porque você tem determinados interesses, que é conseguir determinadas coisas, e desse jeito você não vai conseguir. Então, você usa a sua inteligência, entende a sua dificuldade, vamos pensar assim, ou sua característica, e toma providências que visam minimizar, mudando o seu estado para que você consiga chegar no objetivo. Só com o uso da vontade isso é possível. E veja, é um esforço para você se concentrar, né? Ter foco. E quem é que garante que o esforço é executado? A sua vontade. Isso, gente, vale para tudo. Para tudo que é espontâneo, que não é espontâneo. Porque, veja, o que é espontâneo a gente não precisa aprender mais. Já aprendeu. Já foi para o inconsciente, inclusive. Hoje a gente escreve no escuro. Escuro, não precisa ver o que ele está escrevendo. Né? Se alguém usa o computador, a gente não olha mais para o teclado, a gente digita e pronto. Então, dirigir é o grande exemplo. Você dirige fazendo 1 milhão de coisas, comendo, falando, etc, etc, e no meio disso a gente chega no lugar que a gente quer chegar. Tá? Por quê? Porque já se tornou extremamente espontâneo. Mas para chegar na espontaneidade, eu precisei me dedicar e fazer o exercício dezenas ou centenas de vezes. A gente precisa levar esse processo, porque, gente, talvez tenham professores aqui, a educação é um processo que exige frequência. Ninguém aprende a escrever escrevendo a letra A uma vez. Ninguém aprende a dirigir dirigindo uma vez. Ninguém anda de bicicleta, que é uma delícia, anda de bicicleta uma vez. Eu preciso da frequência. Por que vocês escovam os dentes 3, 4 vezes ao dia? Porque uma santa ficou 15 anos enchendo a nossa cabeça para a gente fazer isso 3 vezes ao dia. Não foi? Ou alguém aqui adora escovar os dentes? Alguém não, vamos parar a nossa palestra para escovar o dente, que é uma delícia. Ninguém faz isso. Ninguém adora escovar o dente. A gente escova os dentes. Por quê? Porque é um hábito. E por que é um hábito? Porque durante 15 anos alguém nos fez fazer contra a nossa vontade e nosso desejo. Tá certo isso? E a gente hoje agradece. Né? Então, a vida que é mestra, que é professora, ela também usa, sabe, ela é sábia, né? Então ela sabe que nós precisamos da repetição milhares de vezes. E no começo será sem desejo. Não será espontâneo.
Por isso que a gente precisa ressignificar o dever, viu, gente? A gente pensa que o dever é um problema. Não, o dever é a nossa solução. O dever é uma avenida asfaltada e iluminada. Eu ouço dizer, gente, gostaria de saber a opinião de vocês, que o dever é o caminho mais fácil. Que os outros caminhos, aqueles que a gente toma, são os mais difíceis. Por quê? Porque eles são os que causam dor. O caminho do dever é o caminho que o Cristo já trilhou. É o jugo leve. Exatamente. Exatamente. É o caminho garantido. Ele falou assim, olha, eu já vim aqui, já abri a picada no meio da floresta, já asfaltei, já iluminei. E tem internet no meio ainda. Tá? E água, e comida. E olha, e a paisagem é toda florida. E a gente não quer ir. Por que a gente não quer ir? Porque a gente é rebelde. Só por isso. Ele falou pra gente ir pra lá, então eu quero ir pro outro lado. Né? Porque a gente faz mimimi. Porque a gente não acha que obedecer é uma humilhação. Sendo que obedecer ao Pai é a nossa salvação. É uma bênção. É ir pelo caminho mais leve, mais fácil. É o menor esforço. E a gente acha que é o maior. Então a gente inverteu tudo na nossa cabeça. E aí, gente, fica muito difícil viver. Muito difícil. Porque, olha, eu tenho certeza que se a felicidade absoluta não é possível no planeta Terra, como está escrito no Livro dos Espíritos, a quantidade de felicidade possível aqui na Terra é imensa. Imensa. E a gente não usufrui nem de metade. Nem e a de gente 10%. acha que nem 10%. Que esse planeta aqui é terrível. Não, esse planeta é ótimo. Porque se esse planeta é de provas e expiações e tem as belezas que tem, olha o tamanho do amor do Pai. Então, nós que enxergamos tudo errado, como crianças, né? Nós que nos fixamos numa posição mental imatura, infantil, de rebeldia. E vocês sabem, né? Quando o burro empaca, o que tem que fazer? Estalar o chicote. Não tem jeito. Primeiro, o chicote estala no ar, não rela no burro. Para ver se assusta. Se de repente só assustar, ele já desempaca. Mas a gente tem um coração tão duro que o chicote tem que relar na gente. E a dor tem que ser convidada a nos dobrar os joelhos. E ela sabe fazer isso, hein? Ah, sabe. E aí dizem que a dor é obra divina, né? Que a gente sofre por causa de Deus. Onde está Deus que deixa isso acontecer? Ele, coitado, é a última alternativa. Ele já fez tudo, já falou 1000 vezes, já mandou o Cristo, já mandou a doutrina, já mandou... A gente não ouve, mas a dor a gente ouve. E ainda assim, às vezes demora, né? Assim, a gente briga com a dor também. Briga com a dor. E às vezes ela tem que ser bem longa. Observem as características das dores, viu, gente? Existem as dores crônicas, né? As dores... Como tem muitas mulheres aqui, vocês vão me entender melhor. Todo mundo vai me entender. Pega o feijão duro. Tem que cozinhar. Pega aqueles doces que tem que... Minha mãe faz até hoje. 6 horas mexendo o doce no fogo baixo. Saltando de montão, pode queimar. Exato, né? E por que precisa de 6 horas de fogo baixo? Porque é duro. Se fosse mole, que nem a mandioquinha, 5 minutos.
Então, as dores crônicas é porque elas estão trabalhando aquele lado duro da gente. Não pode ser uma dor muito forte que a gente quebra, às vezes. Então, a vida liga o fogo no baixo, sabe? Mas fica 30 anos no fogo baixo. Aí a gente vai amolecendo, amolecendo, sem queimar. O pai é muito sábio. Ele não quer castigo. Que então, dureza, ele sabe não? até É que verdade. dor, não é? Ele sabe até que dor a gente precisa. Porque tem gente que é tão duro, e você sabe que quando você dá uma paulada no duro, quebra. Né? Tem gente que entorta, né? Tem gente que quebra. Então, o pai não quer que ninguém quebre. Então, ele dá aquele fogo baixo, sabe? Ah, olha, você não pode mais comer tal coisa. Mas é o que eu mais adoro, claro. Claro que é o que você mais adora. Óbvio. Tem que ser. Né? Tem que ser. Por exemplo, sou muito teimoso. Exemplo, uma pessoa muito teimosa, que não tem paciência. A vida vai dar de brinde, de presente, alguém muito chato do seu lado. Como que a gente vai aprender a ser paciente com alguém bom? Não dá, gente. Tem que ser com alguém muito chato. Então, quando a gente ora para Deus nos ensinar a ter paciência, ele atende. Então, se vocês têm pessoas muito chatas, muito difíceis, é porque nós estamos no curso da paciência. Tá tudo bem. Agora, a gente precisa mobilizar a nossa vontade, da mesma forma do exemplo da Adriana, que criou recursos, meios, entendeu a sua dificuldade, decidiu que ela precisava vencê-la, porque senão ela ia sofrer, e criou mecanismos para compensar aquela dificuldade. Daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, ela vai ter foco. E a dificuldade desaparece. Sim, a espontaneidade terá seguido a disciplina. Sim, porque é da lei que seja assim. Agora, a gente precisa decidir o que a gente vai fazer. Antes que a vida decida. Sim, porque se a gente não decide, ela decide por nós, né? Sim, decide por nós. André Luiz fala, se não me engano, não sei se é no Nosso Lar, que existem 2 tipos de dores. A dor expiação, consequência do nosso passado, ou do nosso passado próximo, e a dor evolução. A dor evolução, ela acontece não porque nós precisamos resgatar alguma coisa, mas porque a gente está parado. Então ela nos impulsiona. Ela fala, gente, vamos caminhar, que tem mais felicidade à frente. Né? Tem mais alegrias, mais luzes à frente. E o Pai não vai deixar a gente ficar onde está. Né? Por que que a gente... Eu penso que um dia nós não vamos precisar nada disso. Nós vamos querer caminhar. Querer se esforçar. Como Paulo fazia e faz, certamente. Então, o esforço é a condição para ser feliz. É com o esforço deliberado. E não há esforço sem vontade, tá, gente? É como se o esforço fosse um motor, a vontade é o combustível. Sem ele, você não sai da cama. Você não vence. E a gente precisa enfrentar aquilo que é difícil, tá? E por que é difícil? Porque não é espontâneo. Eu já cheguei à conclusão assim, se eu tiver 2 caminhos, eu pergunto, qual que é o mais difícil? É nele que eu vou. Deve ser o mais certo. Deve ser o mais certo. O caminho fácil, como está na própria escritura, é perigoso. Então vamos pegar o difícil. Né? Pega a porta estreita. Pega a porta estreita. Qual que é o pior? É o mais difícil, entrar nele. E vocês percebem que se nos derem 2 trabalhos, a gente pega o mais fácil? Você quer limpar a mesa ou lavar a louça?
Ai, não, a mesa. Só passar um pano, está resolvido. Depois eu vou descansar. Né? Ninguém quer lavar a louça. Tá? Tá errado. Tá errado. Pegou a porta larga. Né? Vai receber menos. Não vai aprender pouca coisa. A gente, infelizmente, acha que a gente veio aqui para se divertir. E aqui é uma escola. E na escola tem estudo e trabalho. E ganha mais quem estudar mais e trabalhar mais. Muito bom, né? Edgar, aqui na lei de trabalho, você começou falando do trabalho, né? Da necessidade do trabalho, por conta até da nossa condição de encarnados, né? Apesar de que o trabalho não para nunca, né? O trabalho é tudo que você faz que seja útil. Isso, Trabalho não é exatamente. emprego, né? Trabalho não é emprego. Isso, exatamente. Por isso que está aqui, é na lei do trabalho mesmo, quando ele fala que o trabalho, ele é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento. E aí, ele vem aqui e Kardec pergunta se o homem tem direito de repousar na velhice, né? Está comentando sobre isso. E aí os espíritos respondem e Kardec ele põe o comentário. E ele diz assim, que tem um elemento que não costuma fazer pesar na balança, para a gente ver a situação daqui da Terra, e ele fala, esse elemento é a educação. Ele diz, peço licença para ler para vocês, ele fala, não a educação intelectual, mas a educação moral, aquela que consiste na arte de formar os caracteres, é a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, o hábito, ele pressupõe a repetição que o Edgar falou, né? Sim. Então, é esse hábito, em outras palavras, isso que Kardec comenta aqui, é o que o Emmanuel falou, da espontaneidade, seguir a disciplina através da repetição de bons hábitos, né? Porque, na verdade, a espontaneidade para os hábitos maus, ela também ocorre, né? Sim, aí chama vício. Né? O vício é o mau hábito. Exatamente. Não é? Uhum. E é muito interessante. Desculpa, deixa eu interromper, só para fazer um parênteses. É muito interessante o pessoal falar assim: por que batata frita é bom? Tudo que engorda é bom. O pessoal fala assim. Não, não é verdade. Nós estamos apenas habituados com aquele sabor, com aquele paladar, com aquela questão. É só isso. Gente, o açúcar não é natural na natureza. Não existe açúcar na natureza. Existe mel. Existe o doce das frutas. O açúcar não é natural. É invenção do homem. Existem crianças que experimentaram açúcar aos 5 anos de idade. Ela não sofria por isso. Não morreu por isso, não sofria, nada. E depois se habituou e sofre por não ter. Então, mimimi da nossa parte esse tipo de comentário. Tá? Eu não gosto de fazer o bem. É possível. Eu prefiro que me sirvam, sem dúvida. Por quê? Porque estou viciado num hábito, né? Estou viciado numa condição que não me faz bem. Mas amanhã eu vou gostar de amar? Vou gostar de amar. Vai sim, vai pegar gosto pela coisa, né? Sim. E vou assim, gostar do que é bom. Isso, para dar um exemplo corriqueiro aqui, mundano, que me ocorre, eu me acostumei a tomar café sem açúcar, por causa do dentista. Porque se dependesse de mim, eu tinha continuado tomando ele com açúcar. Sim. Mas aí eu me acostumei, né? E hoje eu gosto e prefiro, né? Então, é uma coisa tola de falar, mas a verdade é que o dentista me fez compreender em algumas situações, né? E eu falei, então eu vou optar por fazer isso, porque quando eu faço a opção, eu estou fazendo uso da minha vontade. E você foi contra o seu desejo, que pediu açúcar. E pediu durante meses, certamente. Né? Isso é educar a si mesma.
Esse é um exemplo mundano, mas muito significativo, porque ele tem a essência de tudo que a gente tem que fazer em relação a qualquer coisa. Qualquer coisa, gente. Seguir a lei divina é tomar esse tipo de decisão. Então, a grande pergunta que tem que fazer é, Edgar, o que me falta? Por que eu não tomo a decisão e não uso a vontade, e, portanto, não me esforço de seguir este item? Por que eu ainda não quis de verdade? A gente fala, o espírita, principalmente, vocês já viram, mas é muito difícil perdoar. Se eu fosse mal educado, eu deveria dizer, não é difícil, você que não quer. Essa é a realidade que a gente precisa concluir depois dessa nossa conversa. Por que você não faz? Porque eu não quero. Essa é a verdade mais verdadeira, gente. Edgar, me permita aqui fazer uma colocação. Realmente, quando você falou, eu tinha pensado num exemplo que me fugiu, agora voltou com esse seu comentário. Legal. Você falou, a gente é rebelde. E a gente é rebelde porque a gente é orgulhoso. Né? Eu me recordo que quando começou a ser lei usar o cinto de segurança aqui no Brasil, porque lá fora já era, né? Lá nos Estados Unidos, há muito tempo, se você entra no carro e não coloca o cinto, o carro ficava pé, você tinha que colocar o cinto, só nem que fosse para ele parar de fazer barulho na sua cabeça. E uma vez, numa viagem a trabalho, eu fui até Curitiba e quando estava voltando e peguei o táxi para ir para o aeroporto, o motorista do táxi estava sem cinto e quando ele passou na frente de um posto policial que era no caminho do aeroporto, ele pegou o cinto, puxou e prendeu no freio de mão. Que absurdo. Para passar na frente do posto de fiscalização e para a pessoa que olhasse e falasse, ele está de cinto, né? Então, assim, deu mais trabalho para ele colocar aquele cinto lá no freio de mão, correndo risco até de algum acidente, de alguma coisa, mas ele, como, assim, para mim, a atitude do jeito que ele fez foi como quem dissesse assim, eu me recuso a obedecer uma ordem. Né? E a partir do momento que, da minha parte, pelo menos, eu compreendi a importância do cinto de segurança, porque já me salvou a vida, inclusive, em situações em que eu estava como passageira no carro, e se não fosse pelo cinto não estava aqui, para mim eu uso com a maior satisfação, não tem nenhum problema. Então, a minha vontade, eu já entendi, e aquilo já ficou natural agora para mim, mas passou pelo entendimento, né? E não a rebeldia. Isso. Esse seu exemplo é muito importante, porque a gente fala muito que a gente é orgulhoso e ninguém mais discute isso. Mas eu acho que, eu incluso, a maioria de nós não entende o que é ser orgulhoso. Porque também não entende o que é ser humilde. A gente pensa que ser humilde é um demérito. Eu acho que no fundo de nós tem essa questão que a gente precisa resolver, né? E ser humilde é ser inteligente, inclusive. Inclusive, ser humilde é se amar. Porque é fazer coisas que evitam a construção da própria dor. Né? Então, nós precisamos conversar mais sobre a humildade frente ao orgulho. Né? Sobre a liberdade de obedecer. Né? Que realmente nos venderam a ideia, e isso é muito cultural, de que obedecer é pior do que mandar. Que é uma fraqueza, né? Sei. É uma fraqueza. É uma fraqueza, exatamente. E ao contrário, é uma decisão extremamente difícil e, portanto, gera mais força. Eu não sei em que língua que acontece que hoje no Brasil, a gente fala para a criança assim, você não pode pisar na grama. E eu não sei em que língua que não é essa construção que se usa. Você ensina para a criança o seguinte, você não deve pisar na grama. Porque poder, nós podemos pisar na grama. Nós temos essa potência, esse poder. Mas nós não devemos. Valorizando o respeito ao dever, ao invés de nos inferiorizar dizendo que a gente não tem o poder e a força
de pisar na grama. Então, na própria língua, na própria jeito, na própria fala, né? Então veja a questão cultural que você quer massacrar alguém. Então, obedecer é ser massacrado, não é? Não é? Obedecer. Por isso que eu estranho demais, sempre estranhei. Emmanuel fala assim: a grandeza da liberdade de obedecer. Meu Deus, como assim? Eu não entendo isso direito. Né? E obedecer é um ato muito complexo ainda para a maioria de nós, porque parece que a gente se diminui. E talvez seja por isso que a gente não obedeça a Deus. Porque parece que é uma fraqueza. Então vejam aonde a gente chega nessa conversa, aonde a gente se aproxima da raiz do porquê que a gente não se esforça na direção correta. A gente se esforça para fazer as bobagens, que é muito mais complexa. Né? Como você disse, colar é muito mais difícil que aprender. Mas a gente, não, pai, eu sou super esperto, né? Olha, fui lá e trapacei o outro, passei na frente, tal. Né? Então, gente, não basta a gente dizer que a gente tem que ter vontade. A gente tem que saber por que a gente usa a vontade erradamente. Não basta a gente dizer que a gente não se esforça para evoluir, para ser feliz. Porque, no fundo, a gente não se esforça para ser feliz. A gente está optando em concordar com o nosso orgulho e optando em adiar a nossa felicidade. É uma decisão, no final das contas. Porque já está claro, eu espero que esteja claro. Como que eu faço para ser feliz? Sigo o Cristo. Ponto. Não, é muito difícil. Então você não quer ser feliz. É muito difícil. Não é difícil. Você que não quer fazer. E, eu discordo daquela frase que diz que é difícil mudar, viu? Discordo. Porque talvez tenha que falar que é difícil querer, né? É difícil querer mudar. Exatamente. Porque quando a gente quer mudar, a gente muda fazendo festa. Não é verdade, gente? Então, mudar com vontade é facílimo. Sem vontade é impossível. É verdade. Certo? Então, eu discordo desse paradigma de que a mudança, a reforma íntima é difícil. Ela não é difícil, eu apenas não a quero. Essa é a verdade que nós, principalmente espíritos, que vivemos falando aos quatro ventos sobre a reforma íntima, que precisamos admitir na nossa fala. Por que eu não evoluo? Porque eu não quero. Por que eu não faço isso? Porque eu não quero. Por que eu não faço a reforma íntima? Porque eu não quero. Eu não aprendi a querer. Eu não me decidi a querer, melhor dizendo. Aí o que eu tenho que decidir? E como que eu faço para decidir? Bem, aí nós temos que mergulhar em nós mesmos para saber o que me impede. É essa ideia de que eu vou me inferiorizar? Essa ideia de que eu não sou capaz? Isso que a gente precisa rever. Isso, gente, está ligado à questão do autoconhecimento, que é a questão 919. Coloca mais 10 na questão e vai para 19. Que ele fala, conhece-te a ti mesmo. Que a gente precisa, então, voltar-se para nós e olhar o que está acontecendo aqui dentro de mim. Por que eu faço ou não faço? Ninguém, gente, tem culpa pela vida que a gente tem. Ninguém. A felicidade é construção particular. E a infelicidade também. Fulano acabou com a minha vida. Não acabou. Mentira. Porque nós somos livres para decidir como é que nós vamos viver cada situação. E o Cristo nos diz permanentemente qual é a melhor forma de decidir viver cada situação. Não fazemos, porque ainda não queremos. E para finalizar, porque eu vou parar de falar de novo, eu acho que o nosso nível evolutivo, nós somos um adolescente de 14 anos, espiritualmente falando. Rebelde típico. 14 anos de vida espiritual, assim, de nível espiritual. Quanto muito.
Que nem o Paulo, né? Porque Jesus não falou para ele por que ele recalcitrava diante dos aguilhões, né? Uhum. Então, acho que assim, a gente precisa passar um pouquinho pela nossa compreensão. E talvez por isso que na lei do progresso, os espíritos falem que a gente com mais facilidade progride intelectualmente, mas que isso depois engendra o progresso moral, porque nos facilita o entendimento, né, Isso. das coisas, né? Então, a gente, assim, o que nos falta mesmo, acho que é essa humildade. Das coisas que você falou, Edgar, me recorda aqui duas passagens do nosso Evangelho, que é a passagem da obediência e resignação, né? Que fala que a resignação é o consentimento do coração, né? E a obediência é o consentimento da razão. Então, é a chave do segredo. E a leitura do dever, né? Lá no Sede Perfeitos, aquela leitura é magnífica, né? Para falar sobre o dever, né? E para falar justamente, quando a gente lê ali, eu acho que a gente não entende e acha meio estranho aquela mensagem. Quando a gente começa nessa reflexão que a gente está fazendo aqui, a gente começa a entender o que significa aquela mensagem. Exatamente. Né? Vamos nos debruçar mais sobre ela. Então, é por isso que ele fala, não tem jeito, o dever, ele é mesmo tudo aquilo que fala lá, e porque Deus não quer o rascunho, ele quer a obra perfeita, né? Mas ele quer que a gente chegue lá. Então, sim, ele deve estar... Se ele fosse uma pessoa, ele devia estar olhando aqui para baixo, falando assim, mas por que esse povo demora tanto para entender e para querer? Fica batendo cabeça, né? Porque é orgulhoso. Porque é orgulhoso. Ah, dureza, hein? A gente vira e mexe, cai aqui, né? Nesse ponto. Verdade. Gente, quem quer falar? Senão fica só eu. Vai lá, Gorete. Senão fica o Edgar e eu corto ele e fico falando também. Fala, Gorete, o Lucas. Tá sem som, tá sem som. Alô, boa noite, Edgar, boa noite a todos. Boa noite. Agora, no finalzinho, você falou que a nossa evolução é como se fosse uma criança, um adolescente de 14 anos, né? Aí eu estava pensando aqui, né? É por isso que a gente toma tantas decisões erradas, né? Em relação a fazer o certo e o errado, né? Porque normalmente, quando a gente tem a consciência de que a coisa... Você precisa tomar a decisão correta em tudo que você faz, e tem um conhecimento, você começa a pensar uma, duas, três vezes, até mais, né? Então, eu achei muito interessante isso que você falou, né? Que a evolução é isso, né? E eu tiro de mim, eu acho que a minha ainda está abaixo dos 10, mas tudo bem. Cada um a sua... Deus nos dá a oportunidade da gente, dependendo das suas decisões, a sua evolução. Né? Então, por isso que eu achei muito interessante isso, né? Da gente, isso é muito importante na hora de você tomar decisões, e é isso que eu achei muito interessante. Falando, eu vou ter que fazer esse comentário, porque eu achei muito legal isso que você falou. Porque eu falei, caramba, eu acho que eu não estou nos 14 ainda, né? Olha, eu acho que talvez você esteja mais que 14. É que eu falo isso porque o adolescente costuma ser rebelde, né? Mas depois amadurece e pronto. Mas a gente realmente precisa parar de dizer que é difícil e dizer eu não quero. Isso é honesto. E é muito interessante porque quando você fala no fundo eu não quero, no fundo e no raso eu não quero, isso fica grave. A coisa fica séria. E aí a responsabilidade... Porque quando eu falo que é difícil porque eu sou muito ignorante, né? Mentira. Porque Deus não dá além da conta. Então é porque eu não quero. Então, adquire um outro peso, e esse peso pode nos ajudar a tomar uma decisão, a sermos mais corajosos.
Porque, assim, nós temos que... Realmente, o orgulho tá na base de tudo, porque, assim, nós podemos errar. A criança que está aprendendo a ler e escrever, ela pode errar. Ela não é castigada por isso. Nós também não somos castigados pelo erro. Nós somos castigados por não querermos acertar. É muito diferente. A gente precisa romper a ditadura do acerto, desse perfeccionismo que a gente tem que ter. Não tem que ser perfeito, não tem que ser perfeito nada. Tem que ser perfeito quando for... Nós já somos perfeitos. E para exemplificar, eu pergunto para vocês se a manga verde é imperfeita. Não, não é imperfeita. Não, ela fala Não, e com sal fica boa ainda. Maravilhoso, inclusive. Né? A manga verde, ela é apenas verde. Ela está no ponto da evolução dela verde. Uhum. E a gente acha que perfeito é só o espírito puro. Não é. Nós somos perfeitos, nós estamos no lugar certo em todas as fases da nossa evolução. É orgulho da nossa parte não aceitar a nossa condição de espírito imperfeito. É orgulho da nossa parte que a gente rejeita, a gente não quer. Eita, voltamos no orgulho. Mas é inescapável. Por isso que Kardec colocou como chaga da humanidade o orgulho e o egoísmo. Oi, Osni. Agora é o Osni. Oi, você falou da manga verde e me ocorreu o seguinte: além disso, a gente espera que nossos semelhantes sejam mangas maduras. Então, a gente condiciona o nosso comportamento ao comportamento dos outros. Sim. Você tem toda a razão. E olha, vou dizer uma coisa para você, para todos nós. Nós somos tão estranhos que realmente a gente exige perfeição dos outros. Mas eu posso afirmar para vocês que se houver alguém perfeito conosco, a gente não suportaria. Não Haja visto o que nós fizemos com Jesus. Sim, mas nem precisa ser tão perfeito assim, né? Basta a gente estar com uma pessoa muito melhor que a gente, que faz tudo certinho, que é feliz, que é alegre. A gente, não sei se a gente, muitos de nós não aguentam, sem dúvida, inveja, dor de cotovelo. Por quê? Porque vai ficar óbvia a diferença, né? Por isso que muitos de nós preferem pessoas muito ruins do lado. Ai, não, eu preciso salvar essa pessoa. Não tem que salvar ninguém. Se a gente se salvar, tá bom. Tá bom, tá ótimo. Porque ninguém salva, nem Cristo salva alguém. Ele nos dá o caminho da salvação. Ele não virá nos salvar. Ele virá nos apoiar na nossa própria salvação. Nós somos construtores do nosso destino. Cada um terá segundo as suas obras. Acho que alguém levantou a mão. Ô, Edgar, foi eu de novo. Oi. Os seus exemplos são muito inteligentes, cara, adorei. Em relação à manga. Porque, assim, a manga, se você olha o pé da manga, mesmo ela estando verde, ela tem umas mangas que são maiores, outras menores. Isso vai trazendo para o nosso meio, de acordo com a nossa convivência, na nossa sociedade, que ela molda a gente, né? A convivência que a gente tem com outras pessoas vai moldando a gente vai aprendendo, né? Então, foi muito inteligente isso que você falou sobre a manga, né? Vamos guardar a manga. Nós somos mangas verdes. E tá tudo bem. Então, o que eu penso assim, a gente, cada um no seu tempo, né? Como a manga, né? Você tem uma evolução que depende muito de você, de cada um de nós. Cada um de nós. É lógico que você tem que ter uma preparação para isso, né? Então, eu falei, a hora que você falou da manga, eu falei, caramba, eu quero ver em que galho eu estou situado para a gente tentar
Porque tem muito a ver com o sol, com a sombra e tudo que você vive no dia a dia, né? Então, foi muito legal isso que você falou. Então, Que bom, fico contente. Muito legal. Gostei muito desse exemplo aí da manga. Obrigado. Muito bom. Só temos que lembrar que a manga não precisa querer amadurecer, né? A gente já está num outro nível, né? Sim. Essa Fala, manga Osni. nós temos que querer. Oi, Osni. É tudo da manga e mais ainda, né? A vontade. Fala, Osni. Com relação à questão 909, lá do Livro dos Espíritos, como fala da falta de vontade, eu fiquei pensando, né? Ninguém tem falta de vontade, mas você tem vontade de quê? Aonde que você está colocando sua vontade? A maioria da população mundial coloca vontade nas coisas materiais, preocupado com a evolução espiritual. Então, eu acho que ninguém tem falta de vontade, tem falta de aplicação correta da vontade para a evolução espiritual. É desejo errado, então. Osni, você foi mais preciso do que eu. Está perfeito. A vontade sempre está, a gente sempre está usando esse recurso, sempre está decidindo onde colocá-la. Infelizmente, a maioria de nós estamos decidindo errado. Ainda. Muito bem, muito bom. Muito bom. Gente, vocês querem deixar o Edgar embora? Não, nós estamos tomando mais tempo do que a gente combinou aqui com ele, mas o papo está muito bom, não? Não tá? Mas veja, a gente não pode se empanturrar, hein? Uhum. Sabe por quê? A gente já tem tanta coisa para pensar hoje. Tanta coisa. Nós falamos sobre tantos pontos, não aprofundamos só em alguns. Nós falamos sobre... A gente precisa descobrir o que é a humildade. A gente precisa descobrir essa questão de inferiorização, essa questão da baixa autoestima que a maioria de nós temos, né? Eu entendo que nós não vamos ser felizes se a gente não se amar, porque isso está na lei, amar ao próximo como eu amo a mim mesmo, né? E tudo isso é base para a questão do dever, para a questão do uso da vontade, bem colocado pelo Osni, para a gente educar o desejo. Então, tudo isso é tão relacionado e a gente precisa organizar isso na nossa mente. Nós temos muito material para pensar. Muito. Que a gente perca o sono por isso. Oi? Isto posto, então, gente, vamos fazer lição de casa. Sim. Vamos ver quem vai querer, né? É verdade. É verdade. Fiqueirão. Muito bom. É isso aí. Gente, alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta? Olá, hein? Acho que não, então, hein? Dou-lhe uma. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém? Então, tá bom. Então, vamos aproveitar aqui para fazer o nosso agradecimento formal antes de pararmos a nossa gravação. Edgar, assim, que bom que você aceitou estar com a gente. Realmente, assim, poder interagir é muito proveitoso, né? As palestras são boas, mas quando a gente pode trocar ideias, acho que todos nós certamente nos enriquecemos mais. E acho que esse tema foi bem rico para todos nós. Eu acho que refletir sobre isso tudo é projeto de vida, né? Podemos pensar para os próximos séculos sobre isso. Tem ocupação aí para bastante tempo, né? Então, que nós possamos refletir bastante sobre isso. Então, eu vou, após o agradecimento formal, Edgar, você tem alguma última consideração, como se fala, né? As considerações finais? Não. Não tenho. Eu só quero agradecer mesmo e desejar. O meu desejo é que vocês acreditem em vocês. Acreditem na imensa grandeza e capacidade que cada um temos de viver a vida feliz. Nós não podemos negociar, enxergar de forma diferente.
Nós somos capazes de sermos felizes, de aprendermos a sermos felizes. E nós precisamos saber disso com absoluta segurança e usarmos a nossa vontade nessa direção. Somos capazes. Muita luz para todos, viu? Muito bom, Edgar. Obrigado. Obrigada por ter aceito a sugestão desse tema, viu? Que realmente foi bom para todos nós. Né? A mim também. Muito bom.